De acordo com o texto, o fim da Guerra de Secessão Americana, no século XIX, permitiu que os Estados Unidos. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar a abordagem presente no texto, tratando do fim da Guerra de Secessão. Em 1865, os cidadãos dos Estados Unidos estavam exauridos. 4 anos de carnificina haviam deixado mais de 600 mil soldados mortos, o número não computado de inválidos para sempre e quase todo cidadão de luto por um parente. Mas a escravidão fora abolida. A União havia sido preservada e as batalhas políticas da década de 1850 não tinham mais lugar. Agora era tempo de se recuperar, cultivar novas terras e desenvolver recursos, construir ao invés de destruir. Os Estados Unidos voltaram-se para dentro e, no período de uma única geração, a nação foi transformada. Foi durante essas 3 últimas décadas do século XIX que os cidadãos dos Estados Unidos, pouco a pouco, desenvolveram o desejo de adquirir um império no estrangeiro. Então, a partir da leitura do texto, fica muito claro que a contribuição da Guerra de Secessão no contexto do século XIX para os Estados Unidos foi o seu desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico está associado à indústria nortista, que se aqueceu no contexto da guerra para poder vencer a guerra. Então, nós temos uma indústria bélica se fortalecendo, mas também no pós-guerra para poder abastecer o mercado interno. Além disso, essa indústria nortista ela vai poder controlar o mercado consumidor sulista, que foi o derrotado, além dos tributos pagos pelos sulistas. Outra conquista do pós-guerra é uma expansão gradual dos domínios estadunidenses na América do Norte, ampliando também as terras cultiváveis. E isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham aí um grande crescimento econômico no contexto da segunda metade do século XIX. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: incentivassem a imigração da população. Então, o texto não vai abordar esse incentivo à imigração, por isso a alternativa A está errada. Alternativa B: consolidasse a expansão comercial do país. A alternativa B ela está correta, porque, dando destaque também no pós-guerra, nós vamos ter ali uma expansão comercial beneficiando em grande medida a indústria nortista. Por isso, alternativa B, correta. Alternativa C: integrassem os ex-escravizados na sociedade. Apesar de existir uma legislação que integra o ex-escravo na sociedade, o texto não está abordando essa temática. Por isso, a alternativa C também está errada. A alternativa D: ocupassem sistematicamente os territórios indígenas. O texto, em momento nenhum, está focando ali em domínio sobre territórios indígenas. Nós sabemos que vai haver sim uma expansão estadunidense sobre esses territórios, mas não é um tema abordado no texto, por isso a alternativa D também está errada. A alternativa E: conservassem as relações econômicas com a Inglaterra. O texto deixa muito claro que os Estados Unidos, nesse contexto, vai focar no seu território, para o desenvolvimento interno da sua economia. Então, nós não estamos ali tratando de conservação das relações econômicas com a Inglaterra, mesmo porque os Estados Unidos, já no século XVIII, era independente economicamente da Inglaterra e politicamente, o que faz com que a alternativa E também esteja errada.